será expulso, e eu da terra levantado atrairei todos a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando, estamos vivendo o tempo comum. Esse tempo onde nós nos deixamos guiar pelo Senhor, que através de suas palavras, que através dos seus milagres, que através dos seus encontros, Ele vai revelando para nós a cada domingo qual é a sua vontade, qual é o plano de Deus para a nossa vida. E no Evangelho de hoje, nós poderíamos dividi-lo em 3 momentos. E de cada um desses momentos, retirar para a nossa meditação
um tópico, um aspecto. Primeiro momento é que Jesus chama a atenção dos mestres da lei, dizendo que onde não há unidade, nada pode permanecer. Um reino dividido não permanece, uma família dividida não se mantém. Isso deve, amados irmãos, nos fazer meditar sobre a importância da unidade na nossa casa, da unidade na nossa família. A família é o lugar propício para vivermos a união que vem de Deus, a união que é provocada pelo Espírito Santo. Lembremos sempre que o significado da palavra diabolos, diabo, é exatamente divisão. E o Espírito Santo, por sua vez, gera a unidade. Unidade na nossa casa, unidade na nossa família. Mais ainda, nós devemos ser provocadores de unidade. Nós devemos ser semeadores de unidade. Como é bonito quando nós encontramos pessoas que são tão iluminadas pelo Espírito Santo, que geram em torno de si ambiente de unidade. Mas também, amados irmãos, unidade na fé. Nós não podemos ter crenças diferentes. Nós não podemos ter um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós não podemos dizer coisas que a fé não diz, ensinar coisas que a fé não ensina. Nós devemos, então, viver a unidade da fé. A Igreja Católica tem essa beleza. Onde existir a Igreja Católica, existirá a unidade da fé. Nós cremos a mesma coisa que os outros irmãos espalhados pelo mundo afora creem. Na segunda leitura nós ouvíamos, eu creio, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. A unidade da fé, a unidade na nossa igreja, a unidade nos grupos, a unidade nas pastorais. A unidade é algo essencial para que a mensagem do Evangelho possa alcançar as pessoas do nosso tempo. A unidade é uma ferramenta de evangelização. Quanto mais unidos formos, mais iremos atrair para o Senhor. O segundo elemento é que Jesus explica que todo pecado, toda blasfêmia pode ser perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. E o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Tão grave que não pode ser perdoado nem nesta vida, nem na outra. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que um fechamento à misericórdia de Deus. Um não precisar da salvação que Deus oferece, uma recusa à oferta de amor que Deus nos faz. O pecado contra o Espírito Santo é rejeitar a salvação, é dar as costas a Jesus que nos salva, é fechar a nossa vida à graça de Deus. E, portanto, não se arrepender, e, portanto, não deixar que a misericórdia de Deus atinja a nossa existência, a nossa experiência. O Catecismo da Igreja Católica explica brevemente o pecado contra o Espírito Santo, dizendo que o pecado contra o Espírito Santo é rejeitar a misericórdia de Deus. Mas nós poderíamos dizer, amados irmãos, que o pecado contra o Espírito Santo é não enxergar a bondade de Deus na nossa vida,
Assim como não enxergaram os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém para ouvirem Jesus, e ao invés de se tocarem ou serem tocados pela mensagem de Cristo, começaram a procurar outras explicações para a ação de Cristo. É por meio de Beelzebu que ele expulsa os demônios. E a última coisa, amados irmãos, que o Evangelho de hoje nos faz meditar é: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade de Deus nos coloca dentro da família de Jesus. Fazer a vontade de Deus nos faz vivermos a mesma vida de Cristo, porque Cristo não teve outra ação senão fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, diz o Senhor. No Horto das Oliveiras ele diz: foi precisamente para esta hora que eu vim, faça-se não a minha vontade, mas a tua vontade. Fazer a vontade de Deus. Mas aqui nós corremos um risco. Nós corremos o risco de achar bonito o discurso sobre a vontade de Deus. Nós corremos o risco de transformar a frase vontade de Deus tão somente numa frase. E quando se apresenta diante de nós as ocasiões de fazermos a vontade de Deus, tantas vezes nós não nos damos conta que aquilo que está diante de nós é exatamente a vontade de Deus. Dizendo de outro modo, nós corremos um risco de falar em fazer a vontade de Deus, de ouvir fazer a vontade de Deus, mas corremos o sério risco de não fazermos a vontade de Deus concretamente. Isso por vários motivos. Talvez o primeiro motivo, porque nós não estamos atentos à vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus fala conosco apenas quando nós estamos num momento de oração. Então ali seria o momento dele dizer para nós: esta é a minha vontade, faça isso ou aquilo. Sim, este é o momento privilegiado onde Deus nos pede para fazermos a sua vontade e ele nos revela, ele nos inspira qual seria a sua vontade no momento de oração. Mas, amados irmãos, cada segundo da nossa vida, cada instante da nossa existência é momento de fazermos a vontade de Deus. Até mesmo agora, ouvindo essa pregação, é momento de fazer a vontade de Deus. Lembro-me de um fato da vida de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio era uma criança e ele fazia parte de um movimento criado por Dom Bosco, os oratórios. Dom Bosco retirava as crianças da rua e fazia com que as crianças passassem o dia na igreja. Então ali tinha aula, tinha catecismo, mas tinha também momentos de brincadeiras, de jogos. E num desses momentos de brincadeira, estava São Domingos Sávio exatamente a brincar, e Dom Bosco chama aquela criança. Não me lembro quantos anos tinha, mas de qualquer modo uma criança pequena. E Dom Bosco pergunta a São Domingos Sávio: se você fosse morrer agora, o que você faria? E ele disse a Dom Bosco: eu continuaria brincando. Saiu e continuou brincando. E Dom Bosco ficou então pensando naquela resposta e compreendeu que naquele momento a brincadeira era a vontade de Deus. Assim como era a vontade de Deus para Domingos Sávio antes participar da aula, da lição, naquele momento, no momento do intervalo, no momento do recreio, era o momento de brincar. E a brincadeira era a vontade de Deus.
cada momento da nossa vida, nós podemos e devemos fazer a vontade de Deus. Nas grandes coisas, mas sobretudo nas pequenas coisas. Aqui está o segredo da vida cristã, segundo, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia. Começar o trabalho na hora certa, fazer o seu trabalho com empenho, mesmo quando ninguém está vendo, isso é vontade de Deus, isso é reino de Deus. Realizar suas tarefas, suas obrigações, não como simples tarefas e obrigações, mas como oportunidade de reino de Deus. Participar ativamente da vida da igreja, nos grupos, nos movimentos, de acordo com o carisma que o Espírito Santo derrama na vida de cada um. Isso é vontade de Deus. Ajudar os irmãos em todas as suas necessidades, sobretudo nas necessidades corporais, ajudando com a esmola, com ajuda para a alimentação, isso é a vontade de Deus. Deus nos convida então a olhar para a realidade e descobrir onde está a vontade de Deus para realizá-la, para cumpri-la. E assim a nossa vida se transforma num contínuo fazer a vontade de Deus. Nas coisas grandes, mas sobretudo nas pequenas coisas de cada dia. E as pequenas coisas de cada dia podem parecer insignificantes, assim como é insignificante uma gota de água, mas quando estão reunidas, formam algo de grandioso, assim como as gotas de água reunidas formam o oceano. Que a Virgem Maria nos ajude a viver o Evangelho que acabamos de ouvir. Amém. Amém. Creio em Deus, Pai. Todo-Poderoso, Criador